Gigantes. Gigantes são uma raça não humana considerada uma lenda pelos habitantes dos Sete Reinos ao sul da muralha. No entanto, os gigantes realmente existem no extremo norte além da muralha e tiveram algumas interações com os selvagens humanos. Isso contrasta com os Filhos da Floresta e os Caminhantes Brancos, que até mesmo os selvagens afirmam não ter visto em milhares de anos. Cultura. Os gigantes falam uma forma particularmente rudimentar da língua antiga dos primeiros homens, conhecida como Magnúcio ou a Grande Língua. Ao contrário da língua antiga adequada, Magnúcio não possui nenhum dos complexos sistemas linguísticos que qualquer idioma possui, já que os gigantes simplesmente carecem da capacidade mental de um ser humano comum. Na verdade, todas as palavras polissilábicas da língua antiga foram reduzidas a uma única sílaba na Grande Língua, e a fonologia foi simplificada. Gigantes conhecidos. Mag Martum Doeg, chamado de Mag, o Poderoso. Rei dos Gigantes. Morto durante a Batalha de Castle Black, depois de conseguir entrar no túnel através da muralha. Dongo, morto durante a Batalha de Castle Black. Vunweg Vundar Vun, chamado Vun Vun. Um dos poucos líderes selvagens que sobreviveram ao massacre em Ardone, evacuando de navio de volta à muralha. Morto por Ramsay Bolton durante a Batalha dos Bastardos. Gigante feminina desconhecida. Tormund afirma que uma vez abriu uma gigante adormecida e rastejou para dentro de sua barriga. Quando ela acordou, ela o confundiu com uma criança e o amamentou por 3 meses antes que ele pudesse finalmente fugir, incorrendo na ira do marido da gigante feminina no processo. Em uma ocasião separada, horas antes da Batalha de Winterfell, Tormund conta uma história um pouco diferente. Ele matou o marido da gigante e se deitou com ela, levando-a a confundi-lo com seu filho e amamentando pelo mesmo período descrito. É duvidoso que qualquer uma das histórias seja verdadeira. Pelo menos 3 gigantes sem nome. História. Dizia-se que os gigantes habitavam Westeros ao lado de outra raça não humana, os Filhos da Floresta, com quem eles entravam em confronto periodicamente. Como as crianças, muito de sua história e histórias se transformaram em lendas ao longo dos anos. Segundo a lenda, Bran, o construtor, contou com a ajuda de gigantes para erguer a muralha. O povo livre, por outro lado, acredita que ele usou magia para escravizá-los. Game of Thrones, temporada 1. Ao visitar Castle Black, Tyrion Lannister diz a Benjen Stark que não acredita que gigantes, ghouls e White Walkers estejam à espreita além da muralha. Osha pergunta a Bran Stark se o incomumente alto odor tem algum sangue de gigante nele depois de vê-lo nu. Osha insiste que os gigantes realmente existem ao norte da muralha. Guerra dos Tronos, segunda temporada. Mestre Luwin diz a Bran Stark que muitas pessoas pensam que criaturas mágicas como os gigantes nunca existiram. Luwin diz a Bran que ele acha que eles podem ter existido nos tempos antigos, mas que há muito se extinguiram. Os dragões se foram, os gigantes estão mortos e os Filhos da Floresta esquecidos. Game of Thrones, temporada 3. Ao se aproximar do acampamento do povo livre com Ygritte, Jon Snow vê um gigante trabalhando. Ygritte diz a Jon para não olhar, pois os gigantes são muito tímidos, mas que sua timidez pode rapidamente se transformar em raiva. Ela contou a ele como uma vez viu um gigante esmagar um homem direto no chão como um martelo em um prego. Game of Thrones, temporada 4. Após a traição de Jon Snow e a fuga dos selvagens, ele relata à liderança restante de Castle Black que Mance Rayder está avançando em sua posição com um exército de 100.000 homens, e que ele uniu os Tens, Orfowotos e os clãs do Rio Ice, e ele ainda tem gigantes marchando com ele. Janus SLYNT começa a rir, já que os gigantes ao sul da muralha são apenas uma criatura de histórias para assustar crianças, mas ele para quando vê que os outros oficiais da Patrulha da Noite, como Alizir Thorne e Mestre Aemon, não estão rindo, mas aparentemente estão dispostos. Para dar algum crédito a Jon se ele disser que viu gigantes com seus próprios olhos. Durante a Batalha de Castle Black, vários gigantes lutam contra a Patrulha da Noite junto com o povo livre. Eles atiram grandes flechas nos observadores no topo da muralha e usam um mamute para tentar derrubar o portão externo. Um deles, Mag Martum Doeg, consegue entrar no túnel que leva ao Castelo Negro, mas é morto por um grupo de irmãos negros liderados por Gren. Quando a noite termina com os selvagens recuando momentaneamente, Jon comenta com Samwell Tarly que entre o exército de quase 100.000 selvagens que Mance acumulou, pode haver centenas de gigantes. Game of Thrones, temporada 5. Em Ardome, Vunweg Vundar Vun é o único gigante conhecido que reside no assentamento dos selvagens. Dentro da grande fortaleza, ele foi visto olhando para a adaga de vidro de dragão e mais tarde ficou irritado quando Dizuntolet o encarou por muito tempo.
Quando uma horda de Viggs e White Valkyr sob o ataque do Night King, Vum Vum se juntou à defesa enquanto derrotava facilmente muitos Viggs antes de cobrir a fuga de Jon Snow, Tormund e os poucos defensores restantes com uma tora em chamas do inimigo esmagador como ele entra no mar com eles e a frota de navios abordada por refugiados selvagens. Chegando à muralha, Vum Vum e os poucos milhares de selvagens tiveram passagem segura para se estabelecer no presente, embora os irmãos negros da Patrulha da Noite tenham ficado intimidados ao ver Vum Vum, pois nunca viram um gigante antes. Game of Thrones, temporada 6. Quando Jon Snow é posteriormente assassinado, Vum Vum e os selvagens são convocados de volta a Castle Black para lidar com os amotinados. Vum Vum arromba o portão em Castle Black e facilmente os intimida a se renderem, matando apenas um amotinado depois que ele tola e inutilmente atirou no gigante pelas costas com uma besta. Mais tarde, ele concorda em ajudar um Jon Snow ressuscitado em sua próxima batalha contra Ramsay Bolton. Vum Vum participa da batalha e é inundado por dezenas de flechas e perfurado por lanças. Ele cai de joelhos antes de ser baleado no olho por Ramsay após violar Winterfell. Não se sabe se ainda restam alguns gigantes vivos além da muralha, já que os caminhantes brancos estão aparentemente destruindo todas as fortalezas do povo livre, então é possível que com a morte de Vum Vum os gigantes estejam completamente extintos. Game of Thrones, temporada 7. Cercados por uma tempestade de neve, gigantes mortos-vivos são vistos dentro do enorme exército de criaturas lideradas por caminhantes brancos. Dois grandes gigantes Viggs são vistos dentro do enorme exército de Viggs mortos-vivos. Uma vez que a parede foi violada, eles começaram a marchar com o resto dos caminhantes brancos e Viggs. Game of Thrones, temporada 8. Na Batalha de Winterfell, um gigante morto-vivo é visto lutando com as outras criaturas fora de Winterfell até ser destruído por Drogon. Outro gigante morto-vivo invade Winterfell, matando vários defensores. Quando Lyanna Mormont ataca, ele a pega e começa a espremê-la até a morte, mas ela o esfaqueia no olho, matando-o. Após a batalha, permanece incerto se os gigantes foram realmente extintos junto com as criaturas e os caminhantes brancos. Por trás das cenas. Os fantasias gigantes são, na verdade, trajes de espuma de corpo inteiro que devem ser montados em torno dos atores. No final da quarta temporada, apenas 2 desses trajes caros foram produzidos, para os gigantes Dongo, que apareceu pela primeira vez na terceira temporada, interpretado por Ian Whitmag The Might interpretado por Neil Fingleton. Pessoas e criaturas mais altas andam fisicamente com uma marcha e peso diferentes das menores, devido à mecânica de seu peso extra. Simplesmente usar efeitos de tela verde CGI para fazer um dublê de tamanho médio parecer 6 metros de altura não captura realisticamente a mecânica de como uma pessoa gigante realmente se moveria. A série de TV escalou 2 dos dublês mais altos do Reino Unido e, com a altura adicionada do traje completo, eles tinham pouco menos de 2,5 metros de altura. Gigantes na narrativa são desumanamente altos, no entanto, cerca de 12 a 14 pés de altura. Eles foram então ampliados usando o CGI de quase 2,5 metros para mais de 3,5 metros de altura, e seus movimentos eram, portanto, mais autênticos para seres tão altos do que escalar digitalmente um dublê de 1,5 metro de altura. Outros truques sutis de câmera foram usados para tentar fazer com que o peso de seus movimentos realmente correspondessem a um gigante de 3,6 metros de altura. A velocidade da câmera para os gigantes é ligeiramente reduzida, para fazer seus movimentos parecerem mais pesados. A filmagem normal é filmada a 24 quadros por segundo, mas os gigantes são filmados a 30 quadros por segundo, após o que a filmagem é reproduzida nos regulares 24 quadros por segundo, fazendo-os parecer um pouco mais lentos. A técnica simples também foi usada para filmar principalmente os gigantes com a câmera apontando para eles, como se fosse do ponto de vista de um humano normal, em vez de muitas fotos olhando para eles da muralha. Além disso, seus trajes foram projetados para serem desproporcionalmente maiores na parte inferior das pernas do que no topo da cabeça, o que combinado com os ângulos da câmera cria uma perspectiva forçada, criando a impressão de que são ainda maiores. Outras técnicas eram que as próteses de cabeça dos gigantes eram muito maiores do que as cabeças reais dos atores por baixo. Até as mãos dos gigantes vistas na tela são na verdade luvas grandes que cabem nas, já muito grandes, mãos dos dublês. A figurinista Michelle Clapton explicou sua abordagem para criar as roupas dos gigantes. Eu sempre acho que os gigantes fantasiados parecem muito cafonas. Eu queria que a educação deles fosse diferente, como se quando crianças, eles fossem enrolados e embrulhados em qualquer coisa. E assim por diante, quando eles crescem, eles continuam embrulhando e embrulhando. Por quando eles chegam a essa idade, eles estão massivamente embrulhados em tecidos e chifres e ossos e grama. Então o embrulho não é roupas como nós os conhecemos, é proteção. Para mim,
isso é o que os diferencia dos humanos selvagens. De Inside Bus Game of Thrones, Seasons 3 e 4, page 178-179, Creating the Mammoths and Giants. Joe Bauer, supervisor de efeitos visuais. Os gigantes foram desenvolvidos pela primeira vez na terceira temporada. A melhor decisão foi usar artistas extraordinariamente altos para dar uma sensação de grande peso ao movimento dos gigantes. Ian Witt mede cerca de 2,5 metros de altura. Ele é um artista de terno bem conhecido no Reino Unido e já havia sido nosso gigante antes, na terceira temporada, bem como um caminhante branco na primeira temporada. A produção então encontrou Neil Fingleton, o homem mais alto do Reino Unido, que em seu terno mede cerca de 7 pés e 11 polegadas. Também reduzimos um pouco a velocidade na tela. Em termos de design, a ideia era que sempre estivéssemos olhando para eles, então as fantasias foram deliberadamente menores na parte superior com grandes pernas de tronco de árvore na parte inferior. Barry Gover, supervisor de próteses. Para obter o traje, começamos fazendo um molde de corpo inteiro. Em seguida, um fabricante criou o traje colocando camadas e remendando espuma reticulada em uma criação que poderia realmente ser fechada. Para o traje de Neil Fingleton, nós costuramos um par de seus próprios sapatos para maior conforto. A equipe de figurinos então vestiu o traje de espuma, mas ainda precisávamos criar uma nova prótese de silicone para o segundo gigante, Mag, que foi projetada do zero. A cabeça sozinha foi vários quilos, então eles carregam muito peso quando se movem. Acho que isso pode ajudar com o trabalho pesado. Próteses sozinhas levam 3 horas de aplicação para as cabeças. Finalmente conseguimos reduzir para cerca de 1 e 1,5 hora, então com cabelo e figurino o processo pode levar entre 3 e 5 horas para cada um dos nossos gigantes. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, os gigantes têm uma aparência drasticamente diferente, mais parecida com a de um macaco. Eles tendem a ter cerca de 2 vezes o tamanho de um humano muito alto, com cerca de 3 a 4 metros de altura, mas não monstruosamente enormes. Um único gigante é tão forte quanto uma dúzia de humanos. Eles geralmente se assemelham a descrições do Sasquatch, Bigfoot ou Yeti. Eles não usam roupas, mas em vez disso são cobertos por peles desgrenhadas, que são mais grossas abaixo da cintura. A pelagem dos gigantes mais velhos torna-se cinza e raiada de branco. Suas cabeças são projetadas para frente a partir das omoplatas, mas eles têm pescoços muito curtos. Eles têm rostos achatados com dentes quadrados e olhos minúsculos em meio a dobras de carne. Sua visão é ruim e eles fungam constantemente, cheirando tanto quanto veem. Eles têm peitos inclinados e seus torsos inferiores têm cerca de metade da largura de seus torsos superiores. Seus braços ficam mais baixos que os de um homem, enquanto suas pernas são mais curtas que os braços, terminando em pés abertos que não precisam de sapatos mesmo no clima mais frio. As gigantes femininas se parecem com os machos. Os gigantes geralmente não são considerados tão inteligentes quanto o humano médio, embora sejam sapientes e capazes de falar. Eles falam a língua antiga dos primeiros homens. Os gigantes são fisicamente capazes de falar a língua comum dos ândalos, e podem aprendê-la após a instrução, só que os gigantes vivem tão longe ao norte, longe da muralha, que nunca encontraram a língua comum antes. Os gigantes não têm muito em termos de sociedade ou cultura avançada, mal possuindo a tecnologia mais primitiva da Idade da Pedra. Eles não confeccionam e não vestem roupas, porque suas peles fornecem adequadamente toda a proteção de que precisam. Eles geralmente não possuem tecnologia mais avançada do que simplesmente pegar um grande tronco de árvore e empunhá-lo como um porrete. Alguns deles, no entanto, são espertos o suficiente para amarrar grandes pedregulhos na ponta dos troncos das árvores para fazer malhetes grosseiros. Em algumas ocasiões, eles são afiados para formar machados básicos de pedra. Os gigantes montam enormes mamutes como seus corcéis. Os gigantes possuem pouca ou nenhuma estrutura política em grande escala, eles não têm reis, embora gigantes particularmente grandes, velhos e experientes que são guerreiros veteranos frequentemente pareçam agir como chefes básicos ou líderes de bandos de guerra. Um gigante de costas prateadas particularmente grande chamado Mag Martum Doeg é o proeminente líder dos gigantes do exército de Mance Raider. Os gigantes habitam as regiões distantes do norte das terras além da muralha, onde os humanos não os invadirão, perigosamente perto das terras do sempre inverno. Eles já vagaram por toda Westeros, mas foram empurrados cada vez mais para o norte quando os primeiros homens migraram para o continente, começando há 12.000 anos. Atualmente, eles estão quase extintos, mesmo além da muralha. Quando Mance Raider unificou todos os selvagens, restavam apenas algumas centenas de gigantes.
Gigantes são considerados totalmente míticos ao sul da muralha. Jon Snow lembra que nas histórias infantis e fábulas que a velha não costumava contar, os gigantes eram basicamente apenas pessoas grandes, que viviam em grandes castelos, vestidos com armaduras como cavaleiros e eram governados por senhores e senhoras. Jon fica surpreso ao descobrir que os gigantes sobrevivem ao norte da muralha, não apenas devido à sua existência, mas porque eles não correspondem às lendas que ele ouviu, mas são muito mais pé no chão e brutos. Isso combina com a intenção do autor George R.R. Martin com a série A Song of Ice and Fire de desconstruir os tropos literários da literatura de alta fantasia, na qual várias raças não humanas diferentes, como anões ou elfos, estão ativamente envolvidas no mundo. Em vez disso, as raças não humanas são tão raras em Westeros que são comumente consideradas apenas lendas. No entanto, mesmo quando Martin realmente começa a introduzir raças não humanas com os gigantes, eles são muito mais realistas e sujos do que o tipo de fantasia que até Jon Snow esperava. Jon resume sua avaliação dos gigantes observando que eles realmente o lembram de Hodor, um menino estável incrivelmente alto e com problemas mentais em Winterfell. Em vez disso, observa Jon, os gigantes têm cerca de 2 vezes a altura de Hodor e cerca de metade da inteligência, embora, ao contrário de Hodor, eles possam falar um idioma completo. Há rumores de que gigantes comem carne humana. A velha ama costumava contar histórias sobre gigantes que misturavam sangue em seu mingau matinal e devoravam touros inteiros. Pelo menos um gigante, Vum Vum, não se encaixa nessas histórias de terror. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!